Bom, não temos uma ave rara, temos duas. Luís Henrique, olá, meu querido amigo, como é que tu estás? Ora viva, muito bom dia. Então. Ótimo. Deixaste as asas lá fora, já sei. Deixei, sim senhor. Podes sentar? E as asas e a gabardine. E para falar também de duas aves hoje, Ora bem, não é? sim, portanto, que se inserem, enfim, no grupo das aves aquáticas. Portanto, são as aves que vivem em mar alto, aves que vivem depois, outras aves que vivem em zonas de estuário, zonas mais de água doce. Lagoas, estuários, albufeiras. Portanto, zonas estuarinas, por exemplo, que representam para muitas destas aves autênticas estações de serviço, não é? Quer dizer, Como assim? Por exemplo, para as aves migratórias. Bom, é fácil de perceber. Portanto, as grandes migrações não se dão de um momento para o outro, quer dizer, não se fazem 5.000 quilómetros, não. As aves Claro. às vezes param para se alimentarem, para descansar de uma migração longa. Enfim, digo 5.000 quilómetros, mas há migrações bastante mais longas. Maiores, sim. Bom, e portanto, estas zonas para as aves migratórias são sempre muito importantes. Mas alguma destas duas também está incluída? Uma delas, sim. A primeira que vamos falar é um mergulhão de crista. Portanto, é uma ave que não tem Que nada não a ver, é essa. não tem nada a ver com mar alto. Prefere então estas zonas de lagoas, zonas de águas mais calmas, portanto, as zonas portanto, de estuário. E é uma ave, curiosamente, que portanto, tem uma longevidade de 10 a 15 anos, que é uma longevidade, enfim, considerável, tamanho médio de um pato, aproximadamente, mas não tem muito a ver com um pato, porque, de facto, vemos aqui um mergulhão de crista, que tem um longo pescoço um bocadinho mais na vertical. Não terá esse nome por acaso? Não terá isso, não, por causa das cristas, das plumas que vemos na cabeça. Temos aqui um casal, e este casal, portanto, e desta espécie em concreto, portanto, são sempre muito unidos, trabalham em conjunto para a construção de um ninho que, curiosamente, nós temos vindo aqui a falar de ninhos, é um ninho flutuante, uma jangada de verdura. Ora bem, mas está preso com alguma vegetação, portanto, algumas zonas de margem ou de fundo, para não sair dali, portanto, para o ninho não fugir. Mas é flutuante na mesma, não é? É flutuante da mesma, nós estamos a ver os ovos. Quem é que faz o ninho? É Portanto, o macho ou a fêmea? é o macho E a fêmea. Fazem em conjunto. Trabalham em Esta conjunto, espécie trabalha muito em conjunto. E eles são muito similares, a fêmea e o macho? São muito similares, são. Aqui sempre temos uma espécie Quase não se em que o não é? macho e a fêmea, portanto, são muito parecidos, são praticamente Iguais. Agora, é curioso, outra coisa muito importante em relação a este ninho, que agora estamos a ver à distância, mas agora vai saltar para os ovinhos, e vejam o cuidado que tem aqui o macho ou a fêmea, pois não sei. Ora, o cuidado de se muito arranjar ali, cuidadosa. devagarinho. Ora, aqui, um outro pormenor importante que é a manutenção permanente do ninho. Do ninho, sim. Que eles tenham esse cuidado. O ninho demora, provavelmente, semanas a fazer. Depois, esta manutenção, como estão aqui a ver, portanto, aqui a arranjar os laterais, a arranjar a parte de cima. Portanto, isto é muito curioso de observar. As imagens feitas pelo Marcos Prato, ora cá estão eles aqui numa zona um bocadinho mais aberta. Foram ao supermercado buscar condimentos. Exatamente. Por exemplo, mas é curioso que o ninho tem uma particularidade. Ele nunca está muito perto das margens. Está um bocadinho mais distante, enfim, por uma questão de segurança, como se deve compreender, claro. naturalmente. Não Eu é? estava a pensar nos predadores. Quais são os principais? Pois não sei, pois sei lá, inimigos? se calhar mamíferos que possam pode bem rapinar os ovos, as crias. Portanto, o curiosamente aqui nesta espécie também, as crias, quando nascem, mandam-se logo para fora do ninho. E é imediato? É curioso, é curioso. Mal eclodem, portanto, vão atrás dos progenitores. Olha, as rapinas não tentam... Pois tentarão. Tentarão, não é? Pois tentarão, se eventualmente, portanto, as crias de aves são sempre uma tentação para as aves da rapina, não é? E para outros mamíferos terrestres, se eventualmente, neste caso, as crias forem, enfim, um bocadinho mais para perto das margens, não é? Nós tivemos a oportunidade de estudar alguma coisa sobre estas bem. duas aves, e uma das referências que temos do mergulhão é que ele não era muito abundante em Portugal. Só passou a ter registros de maior número no meio do século passado. Felizmente. Portanto, nós vemos-lo agora, portanto, em albufeiras, portanto, em zonas de águas mais salobras, mais paradas. Não é uma ave que se mistura muito com outras espécies de aves, Okay. não é. Portanto, para procurar um avistamento, pois com certeza há que ter bastante paciência. Isto foi feito
Já Isso foi há feito algum aonde? tempo na zona do Azibo, na altura em que não havia turistas de todo, portanto ainda não havia aquele desenvolvimento turístico que hoje existe. E são residentes ali no Azibo ou estão em trânsito? Esta espécie é uma espécie residente em Portugal, não é migratória. Pois aqui fizeram aqui ninho, pois não sei se depois, enfim, terão partido para outras zonas, mas o que é curioso é que parecem tanto ou quanto isoladas naquela área, quando estas imagens foram feitas pelo Marcos Prata, e já foi há algum tempo. Pois, naturalmente, mergulha, pois à procura de comida, não é? Eles comem algas, comem, portanto, peixes, insetos. Não se metem com peixes ou metem? Metem-se com peixes, pois com certeza também comem peixes. Portanto, é uma ave muito bonita porque depois, inclusive agora também deixo aqui o desafio para as pessoas que quiserem ver em casa, umas fotografias um bocadinho mais de perto, enfim, nós aqui não tivemos essa capacidade, enfim, de ter um plano um bocadinho mais apertado, não é? mas os olhos são vermelhos, são do vermelho maravilhoso desta espécie, os olhos vermelhos, não é? Uma outra ave que nada tem a ver com esta em termos de comportamentos nem de nidificação, ora cá está a belíssima vulgar, mas não por isso menos bela, a garça real ou garça cinzenta europeia. É uma espécie europeia, portanto, ora, cá está ela aqui a comer. Isto é no estuário do Douro, portanto, uma zona onde é muito fácil o avistamento de muitas espécies de aves. E esta ao pé da Seca do Bacalhau. E esta ave em particular, perto ali daquela zona antiga Seca do Bacalhau, portanto, à beira do Cabedelo, não é? Ela tem é muito elegante, é uma ave muito elegante, com um grande muito bonita, portanto, vemos ali as cores, portanto, cinzento, branco, aqui esta parte um bocadinho mais escura em cima dos olhos, o bico amarelado, portanto, aqui misturada já com as gaivotas, as gavinas. E aqui um pormenor curiosíssimo tem a ver com o pescoço e o bico. O pescoço e o bico servem como uma espécie de flecha, de lança, não é? Rápida a caçar, não é? Para picar os peixes, para caçar os peixes, às vezes os caranguejos, outros crustáceos, não é? E, portanto, estamos a falar de uma ave, atenção, quer dizer, que se abrir as asas temos quase 2 metros de envergadura e 1 metro de comprimento. Outra coisa curiosa é que elas muitas vezes dormem em algumas árvores em redor, portanto, acontecia há uns anos em redor do estuário, mas podem ver-se com muita facilidade. E, curiosamente, também são aves, para quem quiser começar nesta coisa da observação de aves, normalmente dizem o ideal, dias, não é? esta é a ave, uma das aves. Porque ela gosta de pousar, gosta de pousar, e, portanto, está bastante tempo parada, é de fácil observação, lá está ela, portanto, voar. Ao contrário dos flamingos, reparem aqui, encolhe o pescoço ao voar, não o estica, não é? O que estica é as patas, as pernas. Os flamingos não, os flamingos vão com o pescoço todo na horizontal, esticado, não é verdade? Sim. Cá vemos outra vez, juntamente ali com os patinhos reais. E convivem todos muito bem uns com os outros, não é? Cá está, estás a falar disso e temos aqui mais 2 garças, estão ali a ver. Verdade. E, portanto, e ali, macho e fêmea muito idênticos também? Idênticos, sim, também. E, portanto, é uma espécie muito bonita, muito elegante, para quem quiser observar, para quem quiser fotografar. Migratórias? Migratórias, algumas, outras residentes, não é? As migratórias vêm, portanto, dos países mais frios do norte da Europa, precisamente nesta altura. Portanto, começam a fugir do frio, não é? Fugir do frio, e encontram aqui, olha, precisamente nos estuários, essas tais estações de serviço, não é? Onde descansam, onde se alimentam, e, portanto, tudo isto é uma maravilha, não é? E cá estão mais 2 exemplos que aqui deixamos destas maravilhas da natureza. Portanto, quem quiser começar nestas coisas da observação de aves, até pela dimensão desta ave, nas zonas de estuário, nas zonas mais próximas do nosso dia-a-dia. É uma ave de fácil avistamento. Portanto, olha, por acaso não perguntámos da ave anterior, mas podemos te perguntar sobre esta. Quanto tempo duram? Ora bem, a anterior, pelo que dizem os estudiosos e os investigadores, entre 10 e 15 anos. Esta, um bocadinho mais. 25 anos em estado selvagem, o que é um tempo apreciável. É bastante. Mais ou menos o tempo que dura uma cegonha branca, não é? Sim. Aliás, esta é muito parecida com uma cegonha, não? Tu sabes, são diferentes, atualmente, mas basta pintá-las, pintar ser pintado de branco, foi uma cegonha, não é? O bico diferente e ficava uma cegonha. Mas pronto, é uma garça muito bonita. Há outras garças também comuns.
a garça branca, que haveremos daqui a falar, a garça branca pequena, a garça boieira, que é aquela que está em cima das vaquinhas a comer, também se alimenta os parasitas, a garça branca grande, portanto, que também haveremos daqui a falar, mas pronto, são aves maravilhosas. São todas espécies que te maravilham, não é? Sim, porque todas elas são particulares, todas elas têm realmente a sua personalidade, e a sua beleza. Identidade, a sua beleza. Luís, deixa-me perguntar-te, já há estudos da permanência em voo, ou seja, qual é a distância, qual é o range que elas conseguem fazer de um ponto de partida até um ponto de chegada, sem parar? Sem parar, pois não te sei dizer. O que te sei dizer é que... Isso também é interessante saber. É interessante. Nós temos em relação, por exemplo, à garça cinzenta, quando migra, portanto, vem depois de abastecimento. Destes países mais frios do norte da Europa, não é? Mas são às vezes milhares de quilómetros, com certeza que sim, não é? Há aves que têm a capacidade de fazer essas travessias durante mais tempo de uma só vez, até à próxima estação de serviço. Outras que, infelizmente, pelo seu porte, por exemplo, não resistem tanto tempo. Apesar de terem maior depósito. Há uma coisa muito importante, que aqui é curioso dizer, que é muito importante e que tem a ver exatamente com o que tu perguntaste. O voar para as aves, eu aqui já o disse e é muito importante a reforçar, é muito mais dispendioso em termos de energia do que para nós correr ou andar. Claro. Para elas é muito mais dispendioso esse dispêndio de energia. Sim. Portanto, estas paragens em zonas estuarinas... Para elas a lei da gravidade é tramada, não é? Pois, quer dizer, é fundamental este descanso, no fundo, para elas continuarem, de facto, as migratórias, continuarem, de facto, o seu percurso. Luizinho, o nosso tempo está consumido. Obrigada. Temos que parar na próxima área de serviço, não tem Exatamente. Uma salva de palmas para o Luís Henrique Pereira. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado. Um beijinho e bom trabalho. Nós vamos fazer a primeira pausa na Praça da Alegria de hoje, mas podemos já adiantar alguns convidados que ainda vamos ter. Sopas e petiscos.